Shalom, meus amados, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou Leandra Freitas, imagem e semelhança do Criador, e estou aqui mais uma vez para meditarmos e orarmos a respeito da palavra de Deus, que está em Jonas capítulo 1. No vídeo de ontem eu pedi a vocês sugestões, né? Porque eu estava com vontade de fazer o estudo de Gálatas ou do livro de Jó. Mas aí orando aqui ao Senhor, o Senhor me trouxe à memória o livro de Jonas. E como ele é mais curto, o mês está terminando, vou ler esses livros pequenos. E aí a partir do próximo ano a gente faz estudo de livros maiores. Amém? Jonas capítulo 1. Coloquei no título do vídeo, não se pode fugir do chamado. O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai. Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive, anuncie seu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte, e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. Com muito medo, os marinheiros clamavam a seus deuses para que os socorressem e lançavam a carga ao mar para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Então o capitão desceu para falar com ele. Como pode dormir numa situação dessas? Disse. Levante-se e ore a seu Deus, que sabe ele prestará atenção em nós e poupará nossa vida. Então a tripulação tirou sortes para ver qual deles havia ofendido os deuses e causado a terrível tempestade. Quando tiraram as sortes, elas indicaram que Jonas era o culpado. Por que essa terrível tempestade veio sobre nós? Perguntaram. Quem é você? De onde vem? Qual é sua profissão? Qual é a sua nacionalidade? Jonas respondeu, sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, pois Jonas já havia lhes contado que estava fugindo do Senhor. Por que fez uma coisa dessas? Disseram. E visto que a tempestade piorava cada vez mais, perguntaram-lhe, o que devemos fazer com você para que a tempestade se acalme? Jonas respondeu, joguem-me ao mar, e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que esta terrível tempestade é culpa minha. Em vez disso, os marinheiros remaram com ainda mais força para levar a embarcação à terra, mas não conseguiram, pois o mar tempestuoso havia se tornado muito violento. Então clamaram ao Senhor e disseram, ó Senhor, não nos deixes morrer por causa deste homem, e não nos responsabilizes pela morte dele. Ó Senhor, tu sabes os motivos que enviaste esta tempestade sobre ele. Depois os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram ao mar, e ao mesmo instante a furiosa tempestade se aquietou. Espantados com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram um sacrifício e firmaram o compromisso de servi-lo. O Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Ainda que nossa covardia ou comodismo não queira satisfazer os propósitos do Senhor para as nossas vidas, não adianta fugirmos do chamado, da responsabilidade que temos diante do Senhor, dos céus e dos homens. Muitas vezes a gente tenta fugir porque temos motivos próprios para isso. Consideramos que a situação não é favorável, a idade não é favorável, a saúde não é favorável, as condições financeiras podem piorar, pessoas a quem Deus está nos enviando não merecem, são más, são perversas, enfim, são infinitas as possibilidades que nos levem a descumprir o chamado do Senhor. Mas esse chamado nos implica uma responsabilidade não só nossa, mas sobre aqueles com quem convivemos ou estamos cercados no momento, porque essa responsabilidade traz sobre nós um peso muito grande.
e isso será cobrado de nós, e as consequências não virão só sobre nós. Por isso é importante que não sejamos egoístas a ponto de negligenciarmos aquilo que o Senhor confiou em nossas mãos. Eu não sei qual o chamado do Senhor para cada um de vocês. Eu não sei. Só sei que Deus tem um propósito para cada um de nós e não podemos negligenciar tamanha responsabilidade. Não podemos negar o chamado do Senhor para nossas vidas. Afinal de contas, diante dele prestaremos contas do que fazemos ou deixamos de fazer, do que falamos ou deixamos de falar, do nosso comportamento, intenções, atitudes, porque a nossa vida não é somente aqui na terra. Infeliz é o homem, diz a palavra de Deus, que coloca sua esperança somente aqui nessa terra. Infeliz é o homem que pensa que não prestará contas ao Senhor sobre sua vida, seu modo de viver e de ser, seu caráter, suas ações, em especial em obediência ao Senhor e à sua palavra, diante dele no grande julgamento. Olha, irmãos, eu não sei o que você tem que deixar, irmão, irmã, o que você tem que deixar de fazer para deixar de se acomodar, deixar sempre para depois e depois e depois, para que você possa cumprir o chamado do Senhor. Você pode dormir, você pode fugir, você pode negar, você pode mentir, mas esta responsabilidade não vai ser tirada de você. E pense bem, porque essa obrigação trará consequências de, inclusive, antecipar sua morte e aumentar sofrimento na sua vida. Não podemos ser como Jonas. Nós veremos depois, motivos para não querer cumprir o chamado do Senhor. Até porque o próprio Deus disse que as pessoas de Nínive eram perversas. E a maldade de Nínive chegou ao coração de Deus. Mas Deus tinha um plano de salvação. Por pior que seja o ser humano, por pior que seja a criatura, Deus tem um plano de salvação. Deus só desiste do ser humano depois de ter tentado com ele. Depois de o próprio ser humano ter escolhido rejeitar a Deus. Muitos estão no pecado por desconhecer ao Senhor, por desconhecer a verdade, por desconhecer o que é o amor, o que é a justiça, o que é o perdão, o que é a eternidade e a salvação. Por isso não podemos negligenciar a importância da palavra de Deus. E o que é que o inimigo tem feito nos últimos dias, nos últimos tempos? O sistema tem criado leis e políticas para nos calar, para calar a igreja, para nos impedir de anunciar o reino de Deus. E existem, inclusive, leis que dizem que você está assediando uma pessoa religiosamente ao tentar pregar o evangelho a esta pessoa. Lógico que tem várias formas de se fazer isso, né? Incluindo principalmente o respeito, né? A decência, a ordem, né? Saber fazer a coisa, sendo direcionado pelo Espírito Santo. Mas se alguém se achar ofendido ou maliciosamente criar uma situação para se parecer como um ofendido e humilhado, desrespeitado em sua crença, se você pregar para esta pessoa, ela pode te denunciar e você pode ir preso. E preso por crime de injúria religiosa, que é considerada como crime de racismo, que é inafiançável. Entendeu? Então nós temos que ter muito cuidado, mas jamais, ainda que acabemos na prisão como Paulo, Silas e muitos outros profetas do Senhor, atualmente na prisão, açoitados, perseguidos, caluniados, injustiçados. Não se pode falar o nome de Jesus praticamente em lugar nenhum. O nome de qualquer outro ser humano pode falar. O de Jesus, que é o Senhor e Salvador, o sistema, o mundo, odeia e persegue. Mas é por isso que não devemos ser como Jonas. Exatamente por isso. Porque é a igreja que mantém este mundo vivo. É a igreja que impede ainda do Senhor retornar e fazer justiça e fulminar com essa terra.
porque Deus quer a salvação de todos e não só de alguns. Não devemos ser egoístas. Quando lançaram as sortes, caiu sobre ele. Jamais a responsabilidade vai sair de suas costas. Você sempre vai ver um sinal do Senhor de que você está falhando, de que você está descumprindo o chamado. E ainda que você assuma a responsabilidade, se você não tomar a atitude, não vai adiantar. E ainda você vê que Deus foi tão bondoso, tão poderoso, tão tremendo nessa situação, que os homens, mesmo sendo pagãos ou incrédulos, eles se converteram ao Deus vivo após lançarem Jonas nas águas do mar. Viram que o mar se acalmou imediatamente. Lance fora aquilo que não vem do Senhor. Lance fora o que está te acovardando. E preste sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E a presença dele vai se firmar em sua vida. Você vai ver a mudança de paradigmas e situações. Não vai te faltar nada. Não vai te faltar nada. Deus vai te mostrar um horizonte totalmente diferente. Vai te mostrar uma situação de vida totalmente diferente, onde nada vai te faltar, porque ele vai te suprir em todas as situações e vai mover o mar, a terra, as pessoas, os ares, o mundo ao teu redor, em teu favor. E ainda que passe por situações como ser lançado ao mar, o mar vai se acalmar e você vai ser conduzido em segurança. Ainda que uma baleia te engula, uma sela te prenda, você estará lá a serviço do rei. Quantos pastores, profetas, missionários presos injustamente foram lá lançados na prisão e ganharam almas de bandidos, assassinos, prostitutas, homossexuais, lésbicas, pessoas de maior periculosidade, e ganharam essas pessoas para Cristo, trazendo vida e vida com abundância, transformação de vida a estas pessoas. E estas pessoas multiplicaram o evangelho corajosamente, entregando até suas próprias vidas por amor ao evangelho, porque entenderam que não há em nenhum outro salvação se não for em Jesus Cristo. Então, mesmo nos seus piores momentos, você cumprindo o chamado do Senhor, ele vai te usar como canal e você sentirá a honra, a glória, a graça, a presença, o poder de Deus agindo em sua vida e através de você. Amém? Deus amado e soberano, agradecemos a Ti por Tua palavra. Não nos permita, Senhor, nos acovardarmos. Não nos permita ser covardes e cômodos como Jonas quis fugir. Ele teve os motivos dele, mas ainda que tenhamos todas as razões desse mundo, as razões do mundo não são as Tuas razões. Pedimos, Senhor, perdão por tudo que fizemos e deixamos de fazer, que não foi para o Teu propósito, para nossas vidas. E pedimos ao Espírito Santo, nos convence, Senhor, do pecado, da justiça e do juízo. Nos mostra, nos dá discernimento, nos dá sabedoria, prudência, simplicidade, humildade, perseverança, santidade, Senhor. E nos conduz a cumprir o Teu chamado em nossas vidas. Que assim seja, Pai, trazendo paz, alegria e salvação às nossas famílias e através de nós, não só a nossa família, mas aonde o Senhor nos plantar, que o Senhor seja glorificado através de nós, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus amados, eu espero vocês amanhã, em nome de Jesus, nesse mesmo canal, né? Deixem seu like, deixem seu comentário, me ajudem a anunciar o reino de Deus até que Ele venha. Caminhamos juntos nessa missão. Hoje em dia tudo é na internet, então é um canal que a gente tem que aproveitar para fazer a obra do Senhor, não só falando diretamente com elas, mas alcançando vidas, talvez em outros países, outros estados, outras cidades, na nossa família. Muitas vezes a gente tem mais contato virtualmente do que presencial. Isso é um motivo da gente estar unidos. Compartilhem, se inscrevam, deixem seu like, seu comentário, em nome de Jesus. E caminhemos juntos para a honra e glória do Senhor. Amém? Até que Ele volte. Até amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço.